Nossas Bíblias, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21 e depois 25 a 34. Primeiro, os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Versículo 25 ao 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai bondoso, misericordioso e justo, aqui estamos, Senhor, na tua presença, oferecendo a ti este culto, porque nós só devemos a ti. Ó Pai, abençoa cada um daqueles que vão ouvir a tua mensagem, vão ouvir aqui presencialmente aqueles que estão ouvindo através da internet. Abençoa todos, iluminando-os com o teu Santo Espírito, para que possam
entender. E entendendo, colocar em prática no dia a dia da sua vida. Ó Pai Santo, tem misericórdia do teu servo, ungindo para que ele traga a mensagem do jeito que tu queres. Porque esta mensagem é tua. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmão. É comum. E muitas vezes, meus irmãos, a maioria das pessoas se atrasam nos seus negócios terrenos, se atrasam nas suas tarefas espirituais, porque a maioria de nós tem dificuldade de concentração. Veja você está aqui na igreja. Você já cantou hino com a gente, você já leu a palavra de Deus com a gente, e você já orou com a gente, e você está aqui, mas sua mente está vagando lá fora. Portanto, em nome de nosso Senhor Jesus, traga ela para aqui dentro, para prestar atenção no que Deus vai dizer através do seu humilde servo. O problema nosso é que nós não temos nenhuma autoridade, nenhum poder sobre o amanhã. Mas quantos daqueles que são pouco inteligentes, em vez de estarem envolvidos no que está fazendo hoje, estão preocupados com amanhã, com depois de amanhã, com a vida dos outros? E por isso que não saem do canto. Prestem atenção, cada dia, por si mesmo, já tem muitos problemas. Tem tantos problemas que nós não somos capazes de resolvê-los sozinhos. Nós precisamos de Deus para sermos bem-sucedidos na solução dos problemas que se apresentam hoje. Se envolver com o amanhã não é inteligente. Não é sensato. Por isso que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Porque inquietar-se com o dia de amanhã, quando Jesus Cristo está dizendo que nós não devemos nos inquietar com o dia de amanhã, é porque inquietar-se com o dia de amanhã é invariavelmente sempre um mal. A única maneira de cuidar do amanhã é me envolver 100% com o dia de hoje. É a maneira mais inteligente e sensata que Cristo aconselha. Eu cuido do meu futuro me envolvendo com o meu presente, entregando a minha vida hoje, aqui e agora a Cristo e vivendo de acordo com a sua vontade. Jesus aqui apresenta todas as razões que comprovam isso que eu estou dizendo para vocês. Sabe o que Cristo está querendo dizer? Que é errôneo e é irracional. Isso. E Jesus Cristo desafia no texto toda a razão. Jesus Cristo desafia aqui. Por quê?
trocar. Primeiro ele diz, por que trocar? Permutar os tesouros celestiais pelos terrenos. Porque dá mais valor ao que eu tenho, inclusive trabalhando no dia do Senhor, é assinar embaixo que eu dou muito mais valor ao que eu tenho do que a Deus, porque não estou trabalhando. Porque não estou trabalhando para Deus no dia dele. Estou trabalhando para mim. Então tem muito mais valor aquilo que eu tenho do que aquilo que é de Deus. Vejam, Jesus Cristo diz que de fato é irracional, é muito errado trocar coisa perecível por coisa imperecível. Como eu sempre aconselho a vocês, ficar com a Bíblia aberta no texto que foi lido, veja o que ele diz. Leiamos de novo, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E nós ignoramos o que Cristo diz. O que é que Cristo diz no texto? No mesmo texto, no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E ainda ele desafia a razão quando ele diz ainda, soma-se a tudo isso as preocupações com o dia de amanhã, como se as de hoje não bastassem. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. E aí, Jesus Cristo ainda faz uma consideração. Que os infiéis, os ímpios, os perversos, recusam-se a considerar que se Deus como Criador, só como Criador, alimenta as aves, veste os lírios, então é certo que Ele como Pai, Ele faz por nós, por seus filhos, coisas muito mais importantes. Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus Cristo nos convoca como seus irmãos, filhos de Deus, a termos uma confiança sem limite. A confiança do Filho de Deus em Deus é uma confiança ilimitada. Ela não tem limite. Vejam o que nós vemos aqui. No versículo 19. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos,
que beberemos, que vestiremos. Então, nós somos levados por nosso Senhor Jesus Cristo a ter uma vida de confiança ilimitada em Deus. E aqueles que se exercitam espiritualmente, crescem espiritualmente nessa palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo e lida aqui, ele apresenta pontos negativos e positivos, e ele mostra que quando nós temos uma confiança ilimitada em Deus, nós chegamos a um clímax. E qual é o clímax? É o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa é a única preocupação do crente, buscar a Deus sempre em primeiro lugar, porque ele sabe que Deus supre cada uma das necessidades dos seus filhos. No que concerne ao dia de amanhã, aqui personificado, nosso Senhor Jesus Cristo diz: deixemo-lo em repouso. Deixemos que ele cuide dele, que o amanhã cuide do amanhã. Porque quando ele chegar, com certeza haverá novos problemas. Mas o profeta Jeremias nos acalma. Inspirado pelo Espírito Santo, ele nos acalma. É claro que amanhã terá seus problemas, novos problemas. Mas veja o que o profeta Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Prestem atenção. Qual a causa de nós não sermos consumidos? As misericórdias do Senhor. Portanto, qual a causa de não andarmos ansiosos? As misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? As misericórdias do Senhor são temporárias. Se elas fossem temporárias, você podia ter. Eu vou me preocupar, pode ser que hoje não tenha misericórdia do Senhor. Mas as misericórdias do Senhor são eternas. A palavra de Deus diz, elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se cada manhã. Então, por que eu vou me preocupar com amanhã? Quando eu sei que as misericórdias do meu Deus, do meu Pai Celeste, amanhã vão se renovar. Quem se preocupa com amanhã é que, de fato, não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Meus irmãos, se nós não tivermos cuidado e não observarmos, não confiarmos ilimitadamente em Deus, nós vamos frequentar a igreja 365 dias por ano e vamos andar todos os dias caracterizados pelas nossas preocupações, caracterizados pelas nossas ansiedades, caracterizado pelas nossas inquietudes.
O que é que Jesus Cristo nos adverte aqui? O que Jesus Cristo manda que tipo de vida Jesus Cristo manda nós levarmos nesse texto? Prestem bem atenção. O que Jesus Cristo manda aqui é que nós levemos uma vida tranquila e sossegada. Por quê? Qual a razão? Porque Deus cuida de nós. O nosso Pai Celeste cuida de nós. Olhe, meus irmãos, o que a Bíblia nos autoriza a dizer, o que ela diz, é que aqueles que conhecem a Cristo não se inquietam. Aqueles que conhecem a Cristo não andam ansiosos. Por quê? Primeiro, porque nós, inclusive, já pregamos aqui sobre isso, Deus conhece as nossas necessidades. Ele conhece mais do que as minhas necessidades, mais do que eu. E como é que ele conhece? Ora, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece os nossos corações, ele conhece os nossos caminhos, ele conhece as nossas necessidades. Ô pastor, onde é que está a prova disso? Na Bíblia. Lembrem-se que logo no início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos estavam em extrema necessidade, estavam numa festa de bodas, numa festa de casamento, e faltou vinho. E os seus discípulos ficaram muito preocupados. E agora? Então, Jesus Cristo supre aquela necessidade, dando abundância de vinho melhor do que o anterior. E as coisas dadas por Cristo, elas são são de melhor qualidade. Nenhuma empresa de turismo é capaz, ou ninguém que cuida da qualidade de vida nossa, de criança, de adolescente, de jovem, de idoso, cuida tão bem como nosso Senhor Jesus Cristo. E cuida em qualquer situação. Ali nas bodas de Caná da Galileia foi apenas uma necessidade. Novamente estão os seus discípulos, agora, em desespero. No momento de desespero, às portas de serem engolidos pelas ondas do mar, Jesus Cristo acalma a tempestade. Jesus Cristo não acalma apenas as tempestades do mar, ele acalma as tempestades na terra seca também, no deserto. As nossas necessidades, nós devemos apresentar cada uma delas a Deus. Porque só Ele, de fato, supre cada uma delas. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nós lemos: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o apóstolo Paulo, convertido ao Evangelho,
acreditando em todas as palavras nessa mensagem de Deus entregue nesta manhã, ele escreve a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ainda o apóstolo Paulo, em Hebreus, nós entendemos, como Calvino, que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aquele que conhece a Cristo não fica ansioso, porque sabe que Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Aquele que conhece a Cristo não fica inquieto, porque sabe que o nosso Deus é rico. O profeta Ageu diz que a ele pertence a prata, a ele pertence o ouro, não é, meu irmão? Tem pregado sobre o profeta Ageu aqui. É o profeta Ageu que no capítulo 2, versículo 8, ele diz, ó, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O salmista diz que a Deus pertence toda a terra. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor, confessou o servo Jó. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Aqui é Deus dizendo a Jó. No Salmo 34, versículo 10. Vejam, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, prestem atenção, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Isso tem que ser com a confiança ilimitada. Tem que ser com o coração convertido. Entregue inteiramente a Deus, onde Deus é mais importante que qualquer coisa na nossa vida. Então, meus irmãos, o filho pródigo ficou fora da casa do pai. Quando ele estava padecendo grandes necessidades, ele lembrou. E voltando à casa do pai, ele provocou grande alegria naquela casa. Houve festa, houve um banquete abundante naquela casa. Isso significa que Deus tem uma mesa farta. E se Ele, que é o nosso Pai, tem uma mesa farta, todos nós, seus filhos, teremos uma mesa farta também. Então, aquele que conhece a Cristo não fica ansioso.
Não fica ansioso, porque Ele conhece as nossas necessidades. Não fica ansioso, porque a sua mesa é farta, Ele é rico. E não fica ansioso, porque a palavra de Deus o tempo todo, ela diz e dá exemplo de que Deus providencia o melhor para os seus. Apesar das piores circunstâncias, os seus são cuidados. Tem pior circunstância do que estar no deserto? O povo de Deus estava no deserto. O que tem para comer no deserto? Eles foram alimentados no deserto. Quando Elias estava passando por grande dificuldade, correndo o risco de morte, Deus o alimentou às margens de Querite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4 a 6. Vejam quem deu comida a Elias. Veja quem Deus providenciou para dar comida, alimentação a Elias. Beberá da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia água da torrente de Querite. Cristo, Ele providencia as coisas máximas e as coisas mínimas. O interessante é que nós confiemos a Ele tudo, a nossa vida. Lembram-se, Jesus Cristo estava diante de uma dificuldade junto com o seu discípulo. Ele não tinha um dinheiro para pagar o imposto, e era preciso pagar imposto. Veja que Mateus 17, 27. Mateus 17, capítulo 17, versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fiscar, tira-o e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Tomam e entrega-lhes por mim e por ti. Estava resolvida a situação. Estava resolvida a necessidade. Jesus Cristo tinha necessidade de instituir o sacramento da ceia. Não tinha um local. Ele mandou os discípulos, Pedro e João, encontrar o local e mobiliar o local para que fosse instituído o sacramento da ceia do Senhor. E eu quero crer que cada um de nós aqui, se de fato é convertido, tem uma experiência da sua vida que ilustram profundamente como Cristo supre as nossas necessidades, como as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, como as nossas vidas têm sido abençoadas, mais do que nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Então, meus irmãos, o convite de Deus nesta manhã para cada um de nós é, mais uma vez,
reprisando o que ele diz na sua palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fiquem livres, andem em liberdade, tenham plena confiança em mim. Que Deus abençoe cada um de nós, para que nós exercitemos a nossa confiança em Deus, para que ela se torne cada dia mais sem limite. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos